and that you are no one, and I can't wait to see you again. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia. Oi, pessoal, eu sou a professora Cris e o assunto que a gente vai ver hoje é potenciação. Um assunto aí bem interessante, hein? Vamos lá. Então, como de costume, o que nós vamos ver na nossa aula de hoje, né? É uma introdução falando das aplicações e definição, os exemplos de fixação e depois as propriedades, definição e exemplos, tá? Então, vamos começar? Introdução. Então, vamos falar um pouquinho aí das aplicações, né, da potenciação. A potenciação, ela é trabalhada aí em várias áreas do conhecimento, tá? Eu trouxe essa imagem aí para vocês da Bolsa de Valores, né? Por quê? Porque tem a ver com taxa de juros, né? Principalmente aí taxa de juros compostos, tá? Então, é usado bastante aí a potenciação, tá bom? O que mais que a gente trouxe para vocês hoje? Trouxe mais uma imagem aí que tem a ver com química, mas não necessariamente química. A gente fala em laboratórios químicos, em laboratórios biológicos, né? Potenciação está presente na medicina e também nas áreas, na própria química, tá? O que mais que eu trouxe aí? A imagem da Terra. Por quê? Porque a gente pensa aí em potenciação, a gente pode estar tratando de números muito grandes, tá? Ou números muito pequenos. Todas as vezes que a gente vai representar números muito grandes, por exemplo, a distância da Terra até a Lua, né? Ou números muito pequenininhos, né? Que a gente trabalha bastante essa numeração aí em física, em química, né? A gente trabalha com notação científica, e notação científica é potenciação. Ok? Tá? Então, várias áreas do conhecimento aí, eu só trouxe 3 para ilustrar um pouquinho a nossa aula, tá bom? Então, vamos lá. O que nós temos aí para falar sobre a definição? O que é uma potência? É um número real A, né? Que a gente chama de base, e um N, que é um número natural, que a gente chama de expoente, tá? E esse N vai ser maior que 1, tá? A gente vai definir isso aí melhor para vocês quando a gente entrar lá nas propriedades e vocês vão entender direitinho. Então, vamos lá. Isso aqui é uma potência, tá? Vocês já viram potência quando estavam lá no 7º ano, se eu não me engano, vocês já trataram aí um pouquinho de potenciação. Esse A aqui é chamado de base e esse N é o nosso expoente, tá? A potência nada mais é que o expoente. O número que estiver aqui no expoente é a quantidade de vezes que você vai repetir a base e multiplicar ela por ela mesma, tá bom? Vamos ver com números para ficar mais simples e sair da parte aí das letrinhas, que eu sei que vocês não são muito fãs, né? Vamos lá. Então, eu trouxe aqui, ó, ainda em letrinha. Temos aí A elevado a 3. Esse A é a nossa base. O 3 é o expoente. Esse 3, ele manda a gente repetir a base. Quantas vezes vamos repetir a base aí se multiplicando? 3 vezes, né? Então, eu vou ter A vezes A vezes A. Como nesse A aqui a gente está trabalhando com uma letra, né? Não tem um valor numérico para a gente calcular, a gente deixa dessa forma. Tudo bem? 3 elevado a 4. Agora começam os números, vocês vão entender um pouquinho melhor. Né? Então, o 3 é a base e o 4 é o expoente. Esse 3 ele vai ser repetido e multiplicado ele por ele mesmo 4 vezes. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes 3. Olha lá, apareceu 4, o número 3 aqui. Ok? Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27, e 3 vezes o 27, 81, que é a nossa resposta. Tudo bem? Ok? Outro jeito de pensar, eu podia ter pegado assim, né? De parzinhos, né? Então, aqui, ó, 3 e 3, e esses outros dois aqui, né? 3 e 3. Por quê, Pro? Porque fica mais fácil, né? Então, 3 vezes 3, 9,
E eu sei que o outro aqui também vai dar 9. E quanto é 9 vezes 9? 81, tá? Então, tabuada tem que estar afiadinha aí, gente, senão vai dar BO. Vamos lá. Outro exemplo. Menos 2 elevado a 3. Percebe que tem aqui ó, um parênteses? Esse parênteses é de extrema importância, tá? A gente já vai ver daqui a pouquinho por que ele é tão importante aí pra gente. Então, ó, o menos 2 ele está sendo elevado a 3. Significa que eu tenho menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Tudo bem? Primeiro, vamos usar apenas os algarismos. O 2, depois a gente pensa no sinal, tá? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Tudo bem? Já sabemos que a resposta vai ser 8. Agora basta definir se vai ser positiva ou negativa. Como que eu sei isso? Usando regra de sinal. Não é multiplicação? Então, eu tenho ó, menos com menos, mais. O mais que deu com o outro menos aqui vai dar a resposta menos 8. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, vamos lá. Mais um. Olha lá, menos 3 ao quadrado. Então, significa que eu vou ter menos 3 vezes menos 3, né? Tenho que repetir o menos 3 aqui 2 vezes. Então, de novo, ó, primeiro só o algarismo, ó. 3 vezes 3, 9. Menos e menos, mais. Então, nossa resposta vai ser 9. Tudo bem? Ok? Um detalhe importante aqui, ó, que a gente pode falar para vocês aqui. Toda vez que a gente tiver um número, uma base negativa, ó, uma base negativa, elevado a um expoente par, o resultado vai dar positivo. Toda vez que a gente tiver uma base negativa com um expoente ímpar, o resultado vai dar negativo. Tudo bem? Ok? Tranquilo? É só mais uma regrinha aí para você lembrar. Ah, Pro, eu prefiro fazer a regrinha de sinal. Tranquilo, tá bom? Vamos lá. Nossa, exercício igual? Olha lá. Aqui nós tínhamos parênteses e nesse aqui nós não temos parênteses. E isso faz uma grande diferença. Por quê? Porque aqui ó, o sinal de negativo ele era elevado ao quadrado, né? A 2. Nesse caso aqui, o sinal de negativo ele não está sendo elevado ao quadrado, ele não é elevado a 2, ok? Tá? Então, eu tenho, o que vai acontecer, né? Eu trabalho só com o algarismo e esse sinal de menos eu carrego ele direto para a resposta final, tá bom? Então, ó, 3 vezes 3, 9. Como eu tenho que carregar o sinalzinho de menos, o resultado vai dar menos 9. Então, tem que ficar atento. Quando tem parênteses, significa que ele também está sendo elevado ao expoente. Quando não tem parênteses, significa que o sinal de menos não está sendo elevado e, portanto, eu tenho que carregar ele para a resposta final. Tá certo? Então, vamos lá. Mais um exemplo. Lá, menos meio elevado a 5. Vale a regrinha, Pro? Vale. Ou não? Não vale. Por quê? Porque não tem parênteses, tá? Se tivesse o parênteses aqui, aí sim, valeria a regrinha aqui, ó, do expoente ímpar. Como a gente não tá com parênteses aqui, a gente vai carregar esse sinalzinho para a resposta final. Como faz? Meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio, certo? Fração, vocês não são muito fãs, mas não é difícil. Multiplicação de fração, a gente tem os numeradores que se multiplicam, então aqui ó, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, no caso vai dar 1, né? E os denominadores também se multiplicam. Então vamos calcular aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. E o sinalzinho de menos, a gente carrega ele aqui para o final, então a resposta final vai ser 1 sobre 32. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, vamos mais um. Menos 1/5 elevado à terceira potência, ou ao cubo, tá? A gente fala menos 1/5 elevado a 3, ou menos 1/5 elevado ao cubo. Tanto faz, é a mesma coisa, tá? Então, vamos lá, ó, agora tem parênteses. Agora sim vale a regrinha, tá? O expoente é o quê? Ímpar. Então, a gente já sabe que a resposta vai dar negativo, tá? Então, vamos lá, menos 1/5, menos 1/5, menos 1/5.
Todos os de cima, 1 vezes 1 vezes 1, a gente já sabe que vai dar 1. 5 vezes 5 é 25. E 5 vezes o 25 vai dar menos 1 sobre 125, tá? Ou menos 1, 125 avos. Tudo bem? Tranquilo, né? Facinho. Vamos lá, mais um exemplo. Então, eu tenho menos 2 terços elevado a 2 ou elevado ao quadrado, tá? Então, com parênteses, vale a regrinha, a gente já sabe que vai dar um número o quê? Positivo. Então, menos 2 terços vezes menos 2 terços, olha lá, os numeradores se multiplicam e os denominadores que se multiplicam. Então, a parte de cima vai dar o quê? 2 vezes 2, 4. E a parte de baixo, 3 vezes 3, 9. Então, resposta final, 4 nonos. Tudo bem? Tranquilo? Vamos ver se tem mais um. Temos mais um e agora sem parênteses. Então, vale a regrinha lá do expoente par ímpar? Não vale. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos repetir a fração aqui e o sinalzinho de menos a gente carrega lá para o final, tá certo? Então, ó, 1 terço, 1 terço, 1 terço e 1 terço, né? Todos os de cima vai dar 1, todos os de baixo, a gente já fez aqui, né, gente? Ó, dá 81, né? Então, menos 1 sobre 81, ou menos 1,81 avos. Tudo bem? Tranquilinho? Beleza, vamos adiante. Então, propriedades. Agora o negócio começa a ficar interessante, mais legal. O que a gente tem aqui? O expoente zero, né? Então, convenciona-se que todo número natural não nulo, né? Então, ele não pode ser nulo. Elevado a expoente zero é igual a 1. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. A elevado a zero é igual a 1, tá? Vamos ver com o número isso aí. Então, 3 elevado a zero, quanto vai dar? 1. Não precisa fazer cálculo. Nossa, Pro, é assim? É assim, tá? Então, todo e qualquer número elevado a zero, exceto zero. Não pode ser zero elevado a zero, tá? Tem que ser sempre, pode ser número positivo, negativo, fração, qualquer número dentro dos reais aí, exceto o número zero, tá certo? Então, 3 elevado a zero é 1. Mais um exemplo. Menos 1 terço elevado a zero é 1. Então, mais uma propriedade. Expoente 1. Toda vez que você tiver um expoente 1, o resultado da base, o resultado da potência, sempre vai ser o mesmo que você tinha lá na base, tá? É sempre igual a ele mesmo, tá? Vamos ver isso aí com um número, que é mais simples para a gente poder entender, né? Então, eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 1. Preciso fazer conta? Não, só copia. É o 2, né? Vamos melhorar essa definição aqui, ó, para você ver como tem sentido. O expoente não é 1? O expoente não manda eu repetir a base. O número que está no expoente é ele que manda eu repetir a base lá quantas vezes forem. Nosso expoente é 1. Quantas vezes eu tenho que repetir a base? Uma única vez, tá certo? Então, que já sai o resultado. Por isso que todo número elevado a 1 é sempre ele mesmo, tá certo? Tá? Cuidado para não confundir expoente 0 e expoente 1, tá? Normalmente, vocês acabam confundindo um pouquinho. Então, é só treinar e fixar isso aí que você não vai ter problema, tá bom? E a gente usa muito. Menos 4 terços elevado a 1. Quanto dá, gente? Menos 4 terços, tá? Temos mais um? Temos. Um número grande aí, ó. Menos, aliás, muito pequeno, né? Porque é negativo. Menos 7.854 elevado a 1. Quanto vai dar? Menos 7.854. Tudo bem? Beleza? Ok. E agora eu vou deixar vocês aí muito bem acompanhados pela professora Patrícia, que vai definir para vocês as outras propriedades. Tá bom? Até já, pessoal! Ok, Cris. Então, agora vamos ver quando o expoente é negativo, como que a gente vai resolver a potência. Então, seja A um número real diferente de zero e N um número natural. Chamamos de potência de base A expoente menos N, o número A elevado a menos N, que é o número inverso de A elevado a N.
Então, vamos entender isso, ó. Nós temos uma potência e o expoente dela é negativo. Então, a gente nunca vai trabalhar uma potência com expoente negativo. O expoente tem que ficar sempre positivo. Então, o que nós fazemos aqui, ó? Então, nós vamos inverter a base da potência para trocar o sinal do expoente. Então, sabemos que embaixo de um número, quando não aparece nada, é o número 1. Então, invertendo a base aqui, eu tenho 1 sobre A. A hora que eu inverto a base da potência, eu troco o sinal do expoente. Então, ele passa a ficar positivo. Então, vamos ver com um exemplo? Eu tenho aqui no item A, 3 elevado a menos 2. Então, repara, é uma potência que tem um expoente negativo. Então, primeira coisa, devemos inverter a base da potência para trocar o sinal do expoente. Então, o inverso aqui de 3 vale 1/3. Por quê? Porque embaixo de um número, quando não aparece nada, vale 1. Então, eu tenho 1/3. Observem que nós invertemos o sinal do expoente e não o sinal da base da potência. A base era positiva, continua positiva. Eu só troco o sinal do expoente. Então, eu tenho 1/3 ao quadrado para resolver. Como eu faço isso? Então, eu multiplico a base por ela mesma 2 vezes, porque é o valor do expoente, ó, 2 vezes. 1/3 vezes 1/3, 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 3 dá 9. Portanto, 1/9. É assim que a gente vai fazer. Vamos ver mais um, ó. O item B. Eu tenho menos meio elevado a menos 3. Então, a gente nunca trabalha com expoente negativo na potência. Então, o que a gente faz? Troca a base. Vamos inverter essa base aqui. Eu tenho menos meio. Como eu inverto? Então, é como se eu tombasse aqui, ó. O 2 vai para cima, o 1 desce. Então, eu tenho menos 2 sobre 1. Menos 2 sobre 1 é o mesmo que menos 2 inteiros, né? Não preciso escrever 1 aqui embaixo. Então, eu tenho menos 2 elevado ao cubo. Por quê? Porque eu inverti a base, eu troco o sinal do expoente. Se ele era menos 3, passa a ser 3 positivo. E agora resolve. Menos 2 ao cubo, quanto vai dar? Então, eu faço menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Menos e menos mais, com menos dá menos 8. Então, menos meio elevado a menos 3 dá menos 8. Vamos ao item C. Eu tenho menos fora do meu parênteses e 3/5 elevado a menos 2. Então, observem que agora eu não vou elevar esse sinal a menos 2, porque ele não está dentro do parênteses. Eu vou elevar apenas 3/5. Observem que o sinal aqui da nossa potência é negativa e a gente não trabalha com expoente negativo. Vamos inverter essa base. Eu mantenho lá o meu menos, porque ele está fora do meu parênteses. A base vale 3/5. Então, inverte, tomba essa fração. Passa a ser 5/3. E aí, o expoente, que era menos 2, como eu inverti a base, eu troco para mais 2. Então, eu tenho menos o valor de 5/3 ao quadrado para resolver. Então, mantemos esse menos e vamos fazer 5/3 ao quadrado. Vamos multiplicar 5/3 vezes 5/3. O que vai dar isso? 5 vezes 5, 25. E 3 vezes 3 dá 9. Mantenho lá o meu sinal, então eu tenho menos 25/9. Tranquilo, né? Vamos à próxima. Expoente fracionário. Como fazer potência quando o expoente é fracionário? Vamos ver. Então, se A é um número real positivo, M é um número inteiro e N é um número natural não nulo, temos que A elevado a M sobre N é igual a raiz de A elevado a M de índice N. Então, vamos ver isso daqui, ó. Observem. Eu coloco a base da minha potência lá dentro do radical. E aí,
o numerador da minha fração vai lá dentro como expoente desse número. E o denominador da minha fração fica aqui, ó, no índice da raiz. Vai virar um radical, onde o numerador vai ser o expoente lá da minha base e o denominador vai ser o índice da minha raiz. Vamos entender isso com número? Eu tenho aqui no item A 3 elevado a 2/3. Então, o expoente, ó, é uma fração. Como eu vou resolver isso? Então, vai virar um radical. A minha base da potência é 3, eu coloco 3 lá dentro do meu radical. E aí, o numerador dessa fração é 2. Então, 2 vai lá para dentro como expoente do 3. E o denominador dessa fração é 3, ele vai aqui fora, ó, como índice do meu radical. Então, eu vou ter a raiz cúbica 3². Aí, se quiser resolver, 3² dá 9, fica a raiz cúbica de 9. Mas aqui a gente só está frisando a propriedade, tá? Então, não esquece. Elevou um número a uma fração, vai virar um radical. Vamos ver mais um. 2 elevado a 3/5. Como a gente vai resolver isso? Então, já escreve em forma de radical. Coloca a minha base, ó, lá dentro. Então, 2 é a base, foi lá para dentro do radical. Agora, vamos separar essa fração. O numerador vai lá para dentro, como expoente do 2, e o denominador fica aqui fora no índice do radical. Então, eu vou ter a raiz quinta de 2 só isso. Facinho também. Agora, quando a base da minha potência é 10, como a gente pode fazer? Então, toda potência de base 10, ela é igual ao numeral formado pelo algarismo 1, seguido de tantos zeros quantas forem as unidades do expoente. Por exemplo, 10 elevado a n. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o algarismo 1. E aí, se eu tiver elevado aqui a 10 vezes, eu vou marcar 10 zeros. Só isso, uma regrinha prática. Então, por exemplo, vamos lá no item A. 10 elevado a 5. Ao invés de eu ficar multiplicando 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, e ao invés de ficar fazendo essa conta, regrinha prática, marco o algarismo 1 e aí, observem, o expoente é 5. Então, basta escrever 5 zeros aqui. Acabou. Regrinha prática. Então, 10 elevado a 5 vai ser igual a 100.000. Acabou. Vamos fazer mais um. Item B, menos 10 elevado a 4. Então, agora, a minha base é um número negativo. E eu estou elevando a uma quantidade par. 4 é um número par. Então, eu já sei que o resultado disso vai dar um número positivo. Ah, mas eu não vou lembrar disso. Tá bom. Então, faz regra de sinal, sem problema nenhum. Então, aplicando a regrinha prática, coloco o algarismo 1, e aí, como está marcado lá no expoente 4, eu acrescento 4 zeros. Então, menos 10 elevado a 4 vai dar 10.000. Só isso. Regrinha prática da potência de 10. Aqui, eu tenho menos. Observem que não tem parênteses, não é para elevar esse menos ao cubo. E aí, eu tenho 10 ao cubo. Então, eu vou elevar ao cubo apenas o número 10 e não o sinal negativo. Então, aqui eu quero o resultado de menos 10 elevado ao cubo. Então, eu mantenho o menos até o final. Coloco 1 para a regrinha da potência de base 10, escrevo o algarismo 1. E aí, como está marcado aqui, ó, 3, acrescento 3 zeros. Então, menos o resultado de 10 ao cubo é menos 1.000. Vamos mais um. 10 elevado a menos 3. Então, observem, o expoente aqui, ó, é negativo. Nós não trabalhamos com potência aqui com expoente negativo. Tem que ficar positivo para eu começar a resolver. Então, toda vez que aparecer negativo, lembra da regrinha, inverte a base. Então, se temos aqui na base o número 10, embaixo não aparece nada, lembra que existe o número 1. Então, 10 sobre 1, inverte. O que eu vou ter? 1 sobre 10, 1/10. Onde o expoente aqui marcava menos 3, se eu invertir a base, troca sinal do expoente. Então, vai ser 3. Então, eu tenho 1/10 elevado ao cubo. E aí, só resolver isso. 1 ao cubo vai dar sempre 1.
E 10 ao cubo, aplica a regrinha prática. Escreve o algarismo 1 com 3 zeros. Então, eu tenho 1 sobre 1000. Eu tenho 1 milésimo, que também pode ser escrito na forma decimal, 0,001, ou 1 milésimo, quem preferir. Ok? Tranquilo, né? Então, vamos ao próximo. Então, agora, nós vamos ver as propriedades das potências. Então, primeira, produto de potências de mesma base. Para multiplicar potências de mesma base, devemos conservar a base e somar os expoentes. Então, vamos ver. A elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n. Então, o que está dizendo nessa primeira propriedade? Quando nós temos multiplicação, potências com a mesma base, nós conservamos essa base e fazemos a soma dos expoentes dela. Só isso. Então, primeiro exemplo. Item A. 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Reparem que é uma multiplicação de potências de mesma base. Então, eu conservo a base 3 e somo os expoentes. 2 mais 3 dá 5. E aí, resolve 3 elevado à quinta potência. Isso vai dar 243. Só isso. Item B. Menos meio elevado a menos 1 vezes menos meio elevado a menos 5. Então, nós temos produto entre potências de mesma base. Então, pela regrinha, conserva a base e soma os expoentes. Menos 1 mais menos 5, isso vai dar menos 6. E aí, vamos resolver menos meio elevado a menos 6. Então, observem, expoente negativo, não trabalhamos, tem que deixar ele positivo. De que maneira? Inverte a base, troca sinal do expoente. Então, vamos inverter a base. Menos meio. A hora que eu inverto, eu vou ter 2 sobre 1. 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2 inteiros. Então, invertendo aqui, menos meio, eu tenho menos 2. Troca sinal do expoente. Ele era menos 6, vai ficar 6 positivo. E menos 2 elevado à sexta potência, isso dá 64. Item C. Menos 2 elevado a menos 2 vezes menos 2 ao cubo. Então, multiplicação entre potências de mesma base. Conserva a base e vamos somar os expoentes. Menos 2 mais 3, o que vai dar isso? Vai dar 1. 3 tira 2, vai dar 1. Agora, eu tenho menos 2 elevado a 1 para resolver. Isso vai dar menos 2. Tranquilo, né? A primeira propriedade? Vamos à segunda. Divisão de potências de mesma base. O que nós vamos fazer? Para dividir potências de mesma base não nula, devemos conservar a base e subtrair os expoentes. Então, A elevado a m dividido por A elevado a n, conserva a base A e subtrai os expoentes, m menos n. Vamos aplicar isso. Primeiro item. 2 ao quadrado dividido por 2 ao cubo. Então, divisão entre potências de mesma base. Conserva a base 2 e subtrai os expoentes. 2 tira 3, isso dá menos 1. Aí, 2 elevado a menos 1. O expoente é negativo, eu não trabalho. Inverte a base para trocar esse sinal do expoente. Então, se a minha base é 2, a hora que eu inverto, eu tenho meio. O expoente que era menos 1 passa a ser mais 1. Meio elevado a 1, isso dá meio. Item B. Menos 3 quartos elevado a menos 2, dividido por menos 3 quartos elevado a menos 4. Então, divisão entre potências de mesma base. Conserva a base e vamos subtrair o expoente.
menos 2, menos da minha regrinha, o menos 4. Menos com menos vai dar mais. Então, eu tenho menos 2 mais 4. Quanto dá 4 menos 2? Vai dar 2. Então, eu tenho menos 3 quartos para elevar ao quadrado. O que vai dar isso? 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. E menos com menos, mais. Então, isso deu mais 9/16. Item C. Menos 5 ao quadrado dividido por menos 5 ao quadrado. Então, conserva a base e subtrai os expoentes. 2 tira 2, isso dá 0. Menos 5 elevado a 0 dá 1. Então, tranquilo também a segunda propriedade. Vamos à próxima propriedade. Potência da potência. Para elevar uma potência a um novo expoente, devemos conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, observe. Nós já temos uma potência e ela está elevada a outra potência. Então, A elevado a M elevado a N. Conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Então, vamos aplicar. Eu tenho aqui no item A 3 ao quadrado elevado a 1. Então, mantenho a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 1 dá 2. E aí eu resolvo. 3 ao quadrado dá 3 vezes 3 dá 9. Só isso. Então, repetindo, eu vou ter uma potência elevada a outra potência. Como eu faço? Conservo a base e multiplico as potências. Então, aqui, menos 2 vezes menos 3, isso dá 6. E aí, eu resolvo menos meio elevado a 6. Quanto vai dar isso? Então, observem que a base é um número negativo e está elevado a uma quantidade par, porque 6 é par. Então, eu já sei que o resultado vai ser positivo. 1 à sexta potência, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar sempre 1. E 2 elevado a 6, isso vai dar 64. Ou seja, menos meio elevado a 6 dá 1/64. Item C. Menos 13 elevado a menos 4, tudo isso elevado a 0. Então, pela propriedade, conserva a base e multiplica os expoentes. Menos 4 vezes 0 dá 0. Menos 13 elevado a 0, isso vai dar 1. Simples também, né? Vamos à próxima. Distributiva da potenciação em relação à multiplicação. Para elevar um produto a um expoente, devemos elevar cada fator a esse expoente. Então, por exemplo, dentro do parênteses, teremos um produto de fatores. E tudo isso elevado a uma potência. Então, nós podemos elevar cada fator a esse expoente, fazendo A elevado a N, B elevado a N e C elevado a N. Então, vamos a um exemplo. Entre parênteses, aqui nós temos o produto de 2 vezes 3 vezes 1. Tudo isso ao quadrado. Então, eu posso separar 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 1 ao quadrado. E aí, resolvemos isso. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 1 ao quadrado, 1. Multiplicou tudo, 36. Item B. Menos 3 quartos vezes menos meio vezes menos 3 elevado a menos 2. Então, eu tenho um produto de fatores. Posso elevar cada um separadamente a essa potência. Então, como ficaria? Menos 3 quartos elevado a menos 2, menos meio elevado a menos 2 e menos 3 elevado a menos 2. Vamos resolver isso. Lembrem-se que expoente negativo inverte a base para trocar o sinal. Então, invertendo a base menos 3 quartos, teremos
menos 4/3. Troca sinal do expoente, 2 positivo. Agora, menos meio, inverte a base. Menos 2/1, ou seja, menos 2 inteiros. Troca sinal do expoente, dá 2. Menos 3, inverte a base, menos 1/3. Troca sinal do expoente, 2. Agora, vamos resolver cada um. Menos 4/3 ao quadrado, vou ter 16 nonos. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 1/3 ao quadrado, 1 nono. Agora, vamos multiplicar isso. 16 vezes 4 vezes 1, isso vai dar 64. Embaixo, 9 vezes 1 vezes 9, 81. Então, resultado aqui dessa expressãozinha, menos 3/4 vezes menos meio vezes menos 3 elevado a menos 2. O que eu vou ter? 64/81. É isso. Agora vamos à última. Distributiva da potenciação em relação à divisão. Então, para elevar um quociente a um expoente, devemos elevar o numerador e o denominador a esse expoente. Então, por exemplo, A sobre B elevado a N. Eu posso elevar aqui o numerador a essa potência e o denominador. Então, eu vou ter A elevado a N sobre B elevado a N. Vamos aplicar? Item A, 2/5 elevado ao cubo. Como eu posso fazer? Então, eu posso separar 2 elevado ao cubo e 5 elevado ao cubo. E então, eu resolvo. 2 ao cubo, 8. 5 ao cubo, 125. Ou seja, 8/125. Só isso. Tranquilo, né? Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada aí pela atenção, bons estudos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Beijo. E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Esperamos que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.